Agora, 2h09 da madrugada, então termina esta sessão extraordinária, faltando ainda 6 destaques a esse projeto de lei número 4.199 de 2020, que trata da navegação de cabotagem, que é a navegação, o transporte feito entre portos nacionais, portos aqui dentro do Brasil mesmo, um projeto bem polêmico, que teve obstrução durante todo o dia. Esta é a segunda sessão extraordinária e ela vence, o prazo agora venceu, né, às 2h02, e aí os deputados vão seguir, portanto, nesse projeto amanhã e ainda há outros projetos. Mas a gente vai aproveitar a oportunidade que acabou a sessão e relacionada especificamente a esse projeto de lei número 4.199 de 2020 e vamos trazer detalhes com a Sandra Amaral, que conversa com o deputado que é o relator dessa proposta. A gente acompanha, então, você que nos ouve pela Rádio Câmara e também acompanha aqui na TV. Pode ir? Boa noite, Carlos Oliveira. Esse projeto que foi aprovado agora pelos deputados que, segundo o governo, incentiva a cabotagem, que é a navegação entre portos, ele foi muito polêmico. Eu estou aqui com o relator do projeto, o deputado Gurgel, que é do PSL do Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber, deputado, como que esse projeto pode ajudar o país. Olha, ele gera, de fato, o que a gente espera é que ele gere uma economia no produto final, ou seja, no preço final do frete, no geral, de uma forma geral, e que ele gere também um estímulo e um aumento na circulação de mercadoria interna nos nossos portos, substituindo, a questão do caminhoneiro, por exemplo. O que se tem é que os fretes a longa distância eles diminuiriam, mas aumentaria os fretes a curta distância. Então a gente espera que realmente fomente esse mercado, que possa trazer o que a gente mais tem, que é para fomentar a economia, é o produto final, é o consumidor estar pagando menos na ponta da linha e assim a gente estimular esse mercado que vai gerar também muito emprego, ou seja, tem muita coisa positiva, um projeto muito bom, tem muito a contribuir para a nossa economia do nosso país. O projeto recebeu vários destaques por ser bem polêmico, né? Um projeto de urgência e que não teve assim, esse prazo todo para debater, né? Com certeza. A pandemia atrapalhou, porque nós não estamos aqui nas comissões debatendo. O requerimento de urgência, a urgência constitucional trava a pauta, então impõe ao relator que ele trabalhe muito mais rápido, então não dá tempo de ouvir todo mundo. A gente tomou esse cuidado, nós estamos no fim de ano, tem orçamento para votar, tem uma série de questões. Mas foi construído e assim, está há muito tempo parado, a gente precisa colocar para frente e acho que os ajustes a gente faz à frente. Acredito que deva sim ter alguns ajustes a ser feitos, porque precisa de mais debate, mas também não pode ficar parado, a gente tem que andar, o país precisa andar e acredito que vai ser importante essa aprovação na totalidade do nosso projeto para que o país cresça de fato e que a gente possa fomentar a nossa economia. Uma das críticas da oposição é justamente em relação ao frete dos caminhoneiros e com relação à abertura, para o mercado estrangeiro, de navios estrangeiros, que poderia prejudicar o mercado nacional. Qual a sua opinião sobre isso? É um mercado pequeno. Prejudicar seria se nós tivéssemos um amplo mercado e ele fosse substituído. Eu penso que se nós temos 11% hoje de capacidade utilizável, se a gente utilizar 89%, se 30% for para fora e 60% for para o país, a gente ainda está ganhando. A gente está ganhando e muito. A gente não pode achar que a gente está perdendo aquilo que a gente não tem, que é o que acontece hoje. Nós não temos hoje. Então, ao abrir, nós vamos sim ver como vai funcionar o mercado, equilibrar, e a lei está aqui para isso. Se precisar ajustar à frente, a gente ajusta à frente. Com relação aos caminhoneiros? Com relação aos caminhoneiros, eu atendi a emenda 23, que faz uma reserva, uma ressalva que as empresas de cabotagem não possam adquirir frota de caminhões. Isso atendeu a categoria, pelo menos o que foi passado. Isso protege esse mercado que vai ser impactado nesse primeiro momento, mas que tende depois a se equilibrar, a se ajustar e a ganhar mais no frete a curta distância. Então a gente acha que o mercado vai se equilibrar, vai se ajustar, que é o natural das coisas. Mas entendi que isso era importante para eles nesse momento, para que nesse início, nesse princípio, não houvesse uma super exploração das grandes empresas no todo, do frete. Então... Ok, deputado, muito obrigada pela entrevista. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, obrigado. Carlos Oliveira. Então, a Sandra falando com o relator desse projeto de lei que trata do projeto da proposta para um sistema novo de navegação por cabotagem.
E, além disso, também teve essa questão dos caminhoneiros que foi incluída como uma parte do projeto para reservar um pouco também o mercado em relação à própria mescla do transporte fluvial, né, por cabotagem, também o transporte terrestre. Aí, nesse caso, as empresas de cabotagem ficariam proibidas de adquirir frotas de caminhão. Bom, e esse projeto foi muito debatido e teve também a parte de obstrução, né, que levou a sessão até esse momento em que os deputados nem finalizaram a votação de todos os destaques. E aí a Sandra também tem, neste momento, uma conversa com o deputado da oposição, que ao longo desse período todo também fez a obstrução. Vamos acompanhar. Durante a votação do projeto que segundo o governo, incentiva a cabotagem ou a navegação entre portos, a oposição ela fez uma forte obstrução justamente por discordar do texto base deste projeto. Eu converso agora com o deputado Afonso Florencio, ele que é do PT da Bahia e que é vice-líder da minoria. Deputado, por que a oposição é contra? No momento em que a economia brasileira precisa ser reconstruída, nessa saída do período da pandemia, o governo pede urgência constitucional para um projeto que destrói o setor brasileiro, abre para o mercado internacional. Isso vai levar a uma concentração e uma internacionalização da operação. Além disso, há tarifas inadequadas, 40% para o norte e nordeste, é uma perda para navegação interior. Portanto, o projeto é muito ruim, nós obstruímos e votamos contra o Mélio. Essa tarifa seria a tarifa do frete? A tarifa do frete. O governo apresentou um projeto e o relator incluiu um jabuti. Então o projeto já era ruim e ficou muito pior. Por isso nós obstruímos toda a sessão e na oportunidade do mérito, nos destaques, nós fizemos uma disputa para tentar mitigar o dano que é um projeto de entrega do setor no momento em que o Brasil precisava fortalecer esse setor. A opinião da oposição esse projeto de lei, ele enfraquece a indústria naval brasileira? Também. E enfraquece o setor de cabotagem. Ele permite uma entrada, uma competição e um tipo de contratação que poderia ser comparável à uberização da cabotagem. Portanto, é um projeto ruim e inoportuno nessa conjuntura econômica do país. Entre os destaques da oposição, qual que o senhor destacaria aí para a gente? Muitos destaques importantes, merece atenção, um destaque feito pelo deputado Marcelo Ramos, que é da base do governo, e que esse projeto prejudica a economia no norte do país e no nordeste muito fortemente, em todo o Brasil. O destaque do deputado Marcelo Ramos merece alusão, porque, além da importância dele, um destaque de um deputado da base do governo. Deputado, muito obrigada pela entrevista, uma boa noite para o senhor. Muito obrigado. Bom, a gente teve aí a fala também de um deputado da oposição, o deputado Afonso Florencio, conversando com a Sandra. No final desta sessão, agora já são 2 horas e 18 minutos, a sessão terminou mais ou menos há uns 10 minutinhos. E você que esteve conosco nos acompanhando vai ter mais informações e ainda tem mais a continuidade dessa votação hoje mais tarde, lá pelas 11 horas. Tem ainda período de breves comunicados, tem a expectativa de que se vote ainda outros projetos, porque a pauta para essa semana é uma pauta extensa, tem muitas propostas, por exemplo, um projeto que trata da liberação de quase 180 bilhões de reais para enfrentar, é um projeto de lei complementar para utilizar fundos que o país tem, aqueles fundos que já são predestinados para determinadas áreas e situações, que ele possa ser votado e os recursos aplicados na solução dos problemas, ajudar a solucionar os problemas que decorrem da pandemia do coronavírus, porque certamente a economia é bastante afetada e, além de enfrentar a própria doença, tem que enfrentar as consequências dela. Então, a proposta que deve ser também votada amanhã, que está na pauta, o projeto de lei complementar 137 de 2020, que libera quase 180 bilhões, para ser bem exato, 177,7 bilhões de reais desses fundos para que haja aplicação no combate aos efeitos tanto da própria doença quanto os efeitos econômicos. Então você que esteve conosco até agora, muito obrigado por sua audiência, pela rádio, pela TV e também na internet, e até a próxima.